Bora para nossa aula de exercício, pessoal. Então, o primeiro exercício, queixa-crime. Bora, sem enrolação. Tá? Aqui nós vamos conversar um pouquinho, que você vai entender melhor como que funciona ou da estrutura a queixa-crime. E aqui é o momento de você ver na prática tudo que nós conversamos na aula passada, para que você tenha condições depois de fazer o exercício 2, que eu vou passar para vocês, e depois teremos a correção dele, tá certo? Bora lá então? Nosso primeiro exercício, queixa-crime. Deixa eu habilitar minha caneta. Beleza. Então, nosso caso é esse, pessoal. Uma empresa de piso multinacional, com sede na cidade de São Paulo, abriu vaga para o cargo de presidente da filial de Santo André, SP. O presidente-geral decidiu promover um gerente que já atua em uma das empresas, por ser um cargo de confiança. Após vários dias de entrevista, ficaram para o final do processo seletivo apenas Melvio e Caio. E durante todo o processo rondavam nas conversas entre os gerentes participantes que Melvio era o favorito a vencer a disputa para se tornar o novo presidente da filial em questão. Na última reunião, onde seria decidido quem seria o novo presidente, Caio, ao chegar na sala de reunião, encontrou presente o presidente-geral, seus assessores e uma secretária. Aproveitando a ausência de Melvio, naquele momento, sabendo ser mentira, propalou na presença de várias pessoas de que Melvio teria desviado o dinheiro da última empresa onde trabalhou e que isso teria provocado sua demissão. E somente não foi preso por causa da amizade que Melvio tinha com o dono da empresa. Sendo assim, foi firmado o acordo para sua saída e não houve processo criminal. Na filial em questão, o presidente-geral nomeou Caio para assumir o novo cargo de presidente da filial de Santo André e demitiu Melvio. Melvio ainda foi demitido. Silvia, secretária, e Bruno, que é assessor, relataram todo o ocorrido a Melvio. Sendo assim, este foi até a delegacia de polícia de São Paulo e narrou os fatos, tendo sido confirmados por Silvia e Bruno. Após 2 meses, Melvio procura você como advogado para tomar as medidas judiciais cabíveis. Considerando apenas as informações narradas na condição de advogado de Melvio, redige a peça jurídica cabível, apresentando todas as teses jurídicas pertinentes ao caso. Beleza? Então, esse é o nosso caso, pessoal. Essa é a nossa peça, tá? Primeira coisa que nós temos que fazer, então, o nosso esqueletinho de praxe. Então, depois que você terminou a leitura, nós vamos fazer o nosso esqueleto. Então, você começa lá, peça processual, competência, procedimento, crime, tipicidade, datas, tese de defesa e pedidos, tá? Você coloca tudo isso aí, para depois você vir colocando, respondendo cada um deles. Beleza, queixa-crime, então, como que nós sabemos que essa peça aqui é uma queixa-crime? Primeira coisa que nós precisamos entender é que o problema nos deu como advogado da vítima, ou seja, Melvio. Então, sendo assim, tem que virar a chavinha, ou seja, nós não vamos atuar para a defesa, nós vamos atuar para o ataque. Isso mesmo, para o ataque. Nós vamos atuar para a acusação. Só que, segundo passo, então, é identificar qual peça que é o caso, ou seja, o que nós vamos fazer aqui. Identificou que você é advogado da vítima, então você já sabe que você está na qualidade de acusação. Então aqui caberia uma queixa-crime, caberia uma apelação ou caberia uma alegações finais, tá? Ou até mesmo uma rese, mas rese seria mais difícil nesse caso aqui. Então beleza, uma dessas 3 peças. Pode ser alegações finais? Não, porque você nem teve queixa-crime, tá? Pode ser ali um recurso? Não, se não teve queixa-crime, se não teve nem... o juiz nem recebeu, o problema nem está falando que o juiz recebeu nada. Aqui o problema terminou com Melvio relatando à polícia e depois procurando você, 2 meses depois do ocorrido. Isso quer dizer que você tem que fazer uma queixa-crime. Depois que você identificou que é uma queixa-crime, o que nós temos que identificar agora? O crime. O crime em questão. Então, beleza, você já encontrou a peça queixa-crime. Tranquilo, pessoal, encontramos a nossa peça queixa-crime, nós passamos para competência. Aqui está juizado especial criminal, mas não é o juizado especial criminal e nós precisamos conversar um pouquinho melhor sobre essa competência aqui. Então, preciso que você preste muita atenção agora, porque é muito importante isso, tá, pessoal? Isso aqui você pode errar no dia da prova, tá? No juizado especial criminal, a competência é lá da Lei 9.099 de 95, lá no artigo 60
161 da lei, tá? Então, o juizado especial criminal provido por juiz togado tem competência para conciliação, julgamento e execução de infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência. Então, considere-se infrações penais de menor potencial ofensivo para os efeitos dessa lei as contravenções penais e os crimes em que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, tá? Então, toda pena cominada no máximo 2 anos é crime de menor potencial ofensivo. Só que tem um detalhe, pessoal. Ó, seguinte, a calúnia, ela tem a pena máxima de 2 anos. Então, basicamente, a calúnia é um crime de menor potencial ofensivo. Só que acontece, nós temos uma causa de aumento de pena, aqui do artigo 141, que aumenta-se em 1/3 quando na presença de várias pessoas. E ele nos deu essa presença aqui, ele nos deu essa causa de aumento de pena. Então, na verdade, a pena máxima aqui combinada seria em 2 anos e 8 meses, tá? Então, na verdade, o crime ele não é de competência do juizado especial criminal por causa que ultrapassa os 2 anos. Ultrapassou o patamar de 2 anos, que é 2 anos e 8 meses. Sempre quando você for fazer a soma, você faz a soma do máximo, tá? Imagine que aqui, ó, em vez de estar aqui, aumenta a pena em 1/3, está aqui que aumenta, por exemplo, de 1/6 a 1/3, entendeu? Então, você sempre vai fazer 1/3, que é o máximo. Não 1/6, que é o mínimo, tá? Você sempre faz o máximo. E depois você soma. Então, você pega, por exemplo, vamos supor que imagine que tivesse mais difamação. Aí seria um concurso formal. Aí o concurso formal tem mais lá que aumenta ainda até metade. Então, aumentaria metade, então seria 3 anos e 8 meses. Essa soma aqui. Então, a competência sairia do juizado especial criminal, tá? Então, aqui a competência é da Vara Criminal de São Paulo, uma das varas criminais de São Paulo, beleza? Procedimento comum. Mas antes de falarmos do procedimento, eu quero dar mais uma frisada aqui nessa competência, porque é o seguinte, mais uma dica, antes de você definir que a competência, seria legal você achar o crime e depois achar as teses de defesa, para que você, com maior facilidade, consiga identificar se é especial ou se é vara criminal comum, tá? O procedimento ele é comum, no entanto, ele tem a calúnia tem a parte especial. Só que quando você está oferecendo a queixa-crime, então a parte especial você ignora e pode fazer o procedimento comum mesmo, normal, tá? Porque aqui se você prestar atenção no 500, deixa eu ver, 500 e aqui no 519, ó, do processo e julgamento de crimes sobre calúnia e injúria, tá? Da competência juiz singular. Aí que tem as suas peculiaridades. Só que aqui está falando sobre algum acordo, tá? Está falando acordo para chegar em algum acordo, para o processo acabar ali, tá? Porque é um crime de menor potencial ofensivo. Só que esse procedimento que a gente nem vai usar, então por isso que nós colocamos procedimento comum, porque você está oferecendo uma queixa-crime. Tipicidade e atipicidade, nós vimos que há. As datas, não nos foi dado datas, tá? E as teses de defesa, tá bom? As teses de defesa, basicamente, você vai tipificar a conduta. Tipificação da conduta. Como que é a tipificação da conduta? Quando coloca aqui tese de defesa, você pode colocar teses de acusação, tá? Você pode, se você identificar aqui que seja um queixa-crime, você pode trocar esse nome tese de defesa por teses de acusação, tá certo? Então, beleza, vamos dar uma olhadinha na conduta do cidadão? Então, na verdade, Caio, ele imputou, então prolatou na presença de várias pessoas, sabendo ser mentira, prolatou na presença de várias pessoas que Melvin tinha desviado dinheiro de uma empresa. Desvio de uma empresa é crime, né, pessoal? É crime lá, ele vai responder por furto qualificado, ou ele vai responder por apropriação indébita. Isso vai depender de cada caso, tá? Mas aqui, então, ele imputou um crime, um falso. Sabendo ser mentira, ele foi lá e imputou esse crime falso a Melvin. O Melvin teve, ainda, além de perder a vaga, ele foi demitido. Então Caio é um safadão. Caio, ele prejudicou Melvin, tá? Então, beleza. Ó, então, aqui a gente já sabe, ó. Como que nós vamos ler lá, então? A gente, ó, qual foi a conduta de Caio? A conduta de Caio foi contar mentirinha, falando que Melvin tinha cometido um crime e ele sabia que isso era mentira. Então, nós vamos lá na lei dar uma olhadinha. O que o Código Penal fala?
Difamar alguém, imputando ofensiva à sua reputação? Não, porque ele não disse que ele era alguma coisa. Apesar que quando você calunia alguém, você também fere a difamação, tá? Mas aqui o problema tinha que ter dado com o objetivo de ferir a reputação. Aí seria difamação. Como ele não deu essa palavrinha para nós, então nós não vamos utilizar. Injuriar também ele não injuriou, que ele não ofendeu a dignidade, embora a dignidade foi ferida com a calúnia, mas aqui teria que ser aquela ofensa direta. Fala, olha, ele é um ladrão, ele é um bandido, ele é um sem vergonha, entendeu? Nesse estilão aí. Então a calúnia, caluniar alguém imputando-lhe falsamente um fato definido como crime. Então nós achamos a nossa tipificação, calúnia. A calúnia tem pena máxima de 2 anos, beleza. Vamos dar uma olhadinha lá então nas causas de aumento de pena. Disposição geral, as penas combinadas nesse artigo aumentam-se de 1/3, sem qualquer descrime cometido, na presença de várias pessoas, e aqui ele nos deu essa informação, tá? Só que nesse momento você costuma deixar passar algumas coisas, né? Então desconfie, tá, gente? Desconfie. Sempre quando você achar, se você tipificou, você achou qual que é o tipo legal, achei o tipo legal, é calúnia, artigo 138. Continua lendo depois, por exemplo, até as disposições incomuns. Porque o próprio examinador, ele já nos deu, sabendo ser mentira, prolator na presença de várias pessoas. Aí você, beleza, na presença de várias pessoas. Aí você vai ler o dispositivo legal. Aí está falando lá, na presença de várias pessoas, aumento de pena. Então, beleza, você achou então uma causa de aumento de pena. Quando você acha a causa de aumento de pena, você verifica que é 2 anos e depois aqui aumento de pena é 1/3, quer dizer que aumentou em 8 meses. Se é 2 anos e 8 meses, não cabe competência do juizado especial criminal. Porque a soma total tem que ser até 2 anos, tá? Não pode ultrapassar. Ultrapassou os 2 anos, vara comum, tá? Não é mais juizado especial criminal. Então aqui você risca juizado especial criminal no seu material e coloca justiça comum, tá? Então beleza, achamos a nossa fundamentação jurídica bem facinho, bem simples, não tem muito erro. Pedidos, recebimento da queixa, vista ao MP, citação do querelado, condenação e indenização mínima. Tranquilo, pessoal? A única coisa que você precisa ficar esperto é quanto à competência, tá? Você não pode errar a competência. Beleza? Fez as sominhas lá das penas, você achou competência, tá? Tranquilo, tá? Tranquilo e não tá favorável se você errar, né? Tá tranquilo e favorável, beleza? Então bora, pessoal. Preenchemos o nosso esqueletinho, então, encontramos a nossa peça, a queixa, encontramos a nossa competência. O procedimento, nós vamos utilizar o procedimento comum. Nós achamos que o crime é a calúnia com causa de aumento de pena do artigo 141, inciso 3º. A tipicidade não nos deu datas, as nossas teses de defesa é a tipificação da conduta e nossos pedidos é aqueles pedidos de praxe. Beleza? Então é isso, vamos começar a preencher a nossa peça, vamos colocar a nossa peça agora em prática, beleza? Então, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Vara Criminal de São Paulo, aqui eu falei certo, eu vou demitir o estagiário que esqueceu de trocar aqui, tá? Porque esse esqueletinho aqui eu uso meio que um copia e cola e depois eu vou só adequando, tá? E aqui eu esqueci de mudar. Mas foi bom ter colocado isso aqui porque eu pude ter a oportunidade de falar para vocês sobre competência do juizado especial criminal, tá bom? Mais tranquilo. Vamos lá. Excelentíssimo senhor doutor juiz, aqui você pode colocar de uma das varas criminais de São Paulo, tá? Tranquilo, linhas. Então, Melvio, qualificação completa. Aí, se você lembrar da qualificação completa, você pode colocar nacionalidade, entre parênteses, tá? Nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, endereço completo. Vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, por intermédio do seu advogado afinal assinado, aqui faltou o advogado ao final assinado, mas não tem problema. Com procuração, né, conforme procuração com poderes especiais nos moldes do artigo 44 do CPP, propor queixa-crime em face de Caio, aqui mesma coisa, qualificação completa, e se você lembrar, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, endereço, com fundamentos no artigo 100, parágrafo 2º do Código Penal, acumulado com o artigo 30 do Código de Processo Penal, pelos motivos de fato e direito a seguir expostos. Beleza, aqui você fez a sua
aqui nós fizemos o nosso primeiro passo, que é endereçamento e as qualificações e a identificação do crime e também a identificação do crime, não, da peça e também a fundamentação jurídica da peça, que é o cabimento, conforme aqui artigo 30 e o 100, parágrafo 2º. Beleza, feito isso, que é a parte mais facinho. Isso aqui, pessoal, vocês precisam ter treino, tá? Para lembrar se vem, expressamente presença de Vossa Excelência, por intermédio do seu advogado final assinado. Aqui faltou um pouquinho, mas não tem problema. Corrija aí na sua peça. Corrija, tá? Na sua peça, coloque certinho, tá? Risca aí, faz um risquinho embaixo e coloca aí, tá bom? Depois nós passamos para os fatos. Como que nós vamos fazer os fatos, pessoal? De acordo com o artigo 41 do Código de Processo Penal. De acordo com o artigo 41, a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso e todas as suas circunstâncias. O que é o fato criminoso? A gente vai ter que narrar que Caio caluniou Melvio e na presença de várias pessoas. Então, essa é a nossa missão. Aí do jeito que você vai fazer, não importa, tá bom? Só que eu tenho sempre dado a dica para vocês, começar com uma introdução, com desenvolvimento e conclusão, tá? Aqui eu fiz uma introdução com parágrafo, desenvolvimento em 2 parágrafos e conclusão com 1 parágrafo também, beleza? Então, ó, dos fatos. A empresa de piso tal multinacional abriu processo seletivo interno entre os gerentes das suas filiais para concorrer ao cargo de presidente da filial Santo André, tendo sido realizado na sede da empresa situada nessa cidade. Ocorre que durante todo o processo seletivo, o querente sempre se destacou, por consequência, era comum nas redes de conversa que este era o favorito para vencer a disputa. Passadas as etapas eliminatórias, sobraram apenas Melvio e Caio para a última etapa. Sendo assim, o querelado, temendo perder a disputa, aproveitando a audiência do querelante, sabendo não ser verdade, aqui ó, sabendo não ser verdade, afirmou na presença do presidente geral, de assessores e secretários, de que teria sido demitido, de que o Melvio teria sido demitido do seu último emprego por ter sido pego desviando dinheiro da empresa e que somente não respondeu criminalmente por ser amigo do proprietário da empresa. Então ele imputou um crime falso de furto ou apropriação indébita. Então aqui, ó, sabendo não ser verdade, ele imputou na presença de várias pessoas, tá? Assessores e secretários. No final do dia, o querelado foi nomeado vencedor da disputa para assumir o cargo e presidente da filial. Como não se bastasse, o querelante foi demitido. Ao tomar ciência dos fatos, através de Silva e Pedro, que presenciaram todo o ocorrido, inconformado, dirigiu-se à delegacia na cidade e registrou o boletim de ocorrência, sendo os fatos confirmados por Silva e Bruno na delegacia. Beleza? Beleza, pessoal? Aqui então nós expomos os fatos. Os fatos criminosos com todas as suas circunstâncias. O que são todas as suas circunstâncias? As causas de aumento de pena. Imagine que aqui fosse um caso de difamação e um caso de injúria, tá? Então, nesse caso de difamação e injúria, você ia narrar aqui nos fatos a injúria e também a difamação, tá? Você ia colocar de forma separada para cada um. Só que os fatos, eles são bem simples. Os fatos geralmente não é pontuado, tá? Dentro da prova. No entanto, acho que no queixa-crime ele é pontuado por causa da exposição dos fatos, tá? Do fato criminoso, no caso. Beleza? Superados os fatos, nós passamos então para os fundamentos jurídicos. E aqui nos fundamentos jurídicos, pessoal, você tem 2 opções. Ou você coloca fundamentos jurídicos e vai direto, como eu fiz, ou você pode colocar o nome do crime embaixo. Por exemplo, aqui você poderia colocar da calúnia, tá? Se tivesse difamação depois, da difamação, das causas de aumento de pena, tá bom? Mas aí fica com você essa organização. Eu gosto de fazer assim, tá? E depois a gente sempre vem com uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Dentro da introdução, a gente pode começar introduzindo com o próprio crime, o próprio artigo do crime. Ó, o artigo 138 do Código Penal dispõe que caluniar alguém, imputando-lhe falsamente um fato definido como crime, é penalizado com detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Beleza, você introduziu já. Perceba, excelência, de que a conduta do querelado em imputar falsamente ao querelante o crime de desvio de verbas na empresa que trabalhou anteriormente se enquadra perfeitamente ao crime de calúnia, tipo legal descrito no artigo 138 do Código Penal.
O querelado não apenas sabia da inocência do querelante, como também realizou com a intenção de denegrir sua imagem perante o presidente geral e assessores com o objetivo de desqualificar seu adversário e vencer a disputa acirrada. Como não se bastasse tudo ocorrido, além da imagem manchada, o querelante também perdeu seu emprego em virtude das falsas acusações imputadas pelo querelado, sem perder de vista de que o fato foi divulgado perante várias pessoas importantes da comissão que escolheria o novo presidente da filial, caracterizando a causa de aumento de pena do parágrafo de 1/3 nos moldes do artigo 141, inciso 3º do Código Penal. Beleza? Bem simples, pessoal. Fundamento jurídico, aqui você já fundamentou. Aqui dentro dos fatos, você narrou os fatos criminosos com todas as suas circunstâncias, ou seja, você falou que ele, sabendo que não era verdade, ele falou que ele respondeu o processo criminal, né? Falou que ele desviou dinheiro, e aqui você colocou que o querelado ainda foi nomeado vencedor da disputa e que teve um prejuízo aqui, tá? Aqui você narrou um prejuízo pro Melvin. Beleza? Tranquilo? E depois, nas fundamentações jurídicas, no direito, você falou para o juiz, você identificou que o artigo 138 é a tipicidade da conduta. E aqui você encontrou também a causa de aumento de pena. E depois você já passa para os pedidos. Veja como é bem fácil essa peça. Essa peça ela é muito fácil, tá? É muito fácil mesmo. Ela é pequena assim mesmo. Tá? E se cair uma peça dessa para você, é um presente que o examinador te dá. Para alguns, né? Para outros não, porque alguns acabam negligenciando a peça e chega no dia, é a queixa-crime e ele tem o azar de ser a queixa-crime e não vai conseguir fazer a prova, tá? Então, dos pedidos aqui você coloca diante do exposto, demonstrado as práticas ilícitas do querelante, concurso no artigo 138, acumulado com o artigo 141, inciso 3º do Código Penal, requer a Vossa Excelência se digne em. E esse aqui é de praxe, esse aqui sempre vai ter, tá? Que é o pedir, que é receber a denúncia, a queixa, dar vista ao Ministério Público, determinar a citação do querelante, do querelado, né, no caso, julgar, aí você pede o julgamento, né, julgar a presente queixa procedente e, como consequência, a condenação do querelado pela prática do crime de calúnia prevista no artigo 138, acumulado com o artigo 141, inciso 3º do Código Penal, fixar uma indenização em favor do querelante, nos moldes do artigo 387, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. E aqui você termina. Termos em que pede deferimento, local, data. Realmente ele vai te dar local, aqui você pode colocar São Paulo, data você coloca apenas data, porque aqui ele não vai nos dar data, ele não quer que a gente faz no último dia de prazo, porque queixa é difícil você calcular o último dia de prazo da queixa. E o rol de testemunhos, ele nos deu o nome de Silvia e Bruno, que inclusive deporam lá na sede policial. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, esse foi o nosso exercício. Essa é a maneira mais fácil de você construir uma queixa-crime. Ela é bem facinho, ela é bem curta, mas ela é meio chatinha quando nós falamos em competência, tá? Competência, porque aqui você vai precisar, além de imputar o crime ao sujeito, você vai ter que definir a competência. Beleza? Mas basicamente é isso. Tranquilo, pessoal? Então, esse é o nosso exercício. Espero que você tenha entendido, espero que tenha ajudado você, tá? O próximo exercício que nós vamos fazer será também uma queixa-crime, obviamente, porque é a nossa aula, a aula. E aqui eu vou passar para vocês e depois na próxima aula nós vamos corrigindo, tá? Então, é a peça do Henrico. Tá aí no seu material, tá no Hotmart mesmo, tá lá na área do aluno, na área de membros. Vai ter lá para você fazer o download, tá? Tanto as aulas, apresentação das aulas, quanto a apresentação do exercício e também o sujeito. Então você pode fazer o download, tá, pessoal, desse exercício aqui, fazer a impressão dele e resolver, tá bom? Se você tiver com dúvida, não tem problema, tenta fazer com dúvida mesmo, porque aqui é a hora de você errar, aqui é a hora de você tirar suas dúvidas, você faz o exercício e depois você vem tirando as suas dúvidas, tá? Não avance sem antes tentar fazer o exercício. Beleza, pessoal? Então é isso a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. E a nossa próxima aula, então, nós vamos corrigir essa queixa-crime aqui. Nós vamos corrigir esse exercício. Espero que você tente fazer, tá bom? Tente fazer porque isso é importante para você, o seu aprendizado. E aqui é a hora de errar, tá? Erre aqui para não errar no dia da prova. Beleza? Então, um grande abraço. Até a nossa aula de correção.